Amigos telespectadores, a partir de hoje, a sua TV Pericumã apresenta uma série intitulada Contos da nossa Baixada Ocidental Maranhense. O objetivo é entrevistar pessoas que nós conhecemos e que são conhecedores dos problemas e das coisas que acontecem aqui na nossa região. O nosso primeiro entrevistado de hoje é o nosso amigo conterrâneo Zé de Adão. Isso. Nascido Em Santo Antônio dos Carvalhos. no Santo Antônio dos Carvalhos, zona rural do nosso município. Zé, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Boa tarde, boa noite. Zé, inicialmente nós queremos agradecer a sua participação, a sua presença nesta série que iniciamos hoje. Muito bem. E, para começo de conversa, eu queria que o senhor falasse como começou os movimentos das SEBs, que são as comunidades eclesiais de base no nosso município. Olha, na nossa comunidade apareceu um rapaz chamado Jorge, onde fundamos uma comunidade de base que celebra culto. Ele era de Bequimão, depois ele abandonou o seminário e procurou uma família, mas deixou a semente na nossa comunidade. Isso em 76. E de 76 a gente conduziu essa palavra de Deus com a celebração até 2019. Quer dizer que o Jorge... Como dirigente. Quer dizer que o Jorge foi um implantador e depois o senhor continuou. Exatamente. E aí fomos para a mão do padre... Deixa eu ver o padre. Padre Almir? Não, padre Nicolau. Antes de... Padre Nicolau. Nicolau. Deixa eu perguntar para o senhor. Isso. Na época, quem era o vigário Era e, padre quem era, Nicolau. e quem era o bispo? E tinha, o bispo sempre foi, logo depois que eu já estava celebrando, já há um tempo, chegou Dom Ricardo. Dom Ricardo. Dom Ricardo. E eu estou fugindo aqui o nome do padre Fernando Panico, Fernando Panico. que hoje está aqui para Aroeira. Ele é bispo agora. Bispo Exatamente. do estado, de um dos municípios do estado do Ceará. Exatamente. Então, esse aqui acompanhou toda a celebração, as reuniões que a gente fazia, curso, né, para o estudo de Bíblia, e aonde a gente foi também casado religioso, porque na época o vigário Nicolau Era exigente? era exigente, queria que para ser padrinho tinha que ter a primeira comunhão, tinha que ser casado no civil e no padre, então a gente fez todos dois, eu já tinha a primeira comunhão, fui preparado para fazer a crisma, mas por alguns motivos eu não consegui, o meu padrinho escolhido não tinha crisma, e passei o padrinho tinha que estar crismado. Mas de lá para cá a gente conduziu. Eu tive uma catequista, que foi a minha mãe, não sabia ler, mas sabia tudo da Bíblia rezando o texto. Aham. Tudo. Ela sabia rezar o texto, contemplar sem precisar de ler. Ela conseguiu capturar tudo que eu lia e fazia tudo. Rezava rosário, que até hoje também eu rezo o rosário quando é necessário. E fiquei 40 anos na frente da comunidade de base. E quando eu vim de lá, quando nós começamos, era de barracão fomos para a escola, Ramon Carvalho, que agora já está abandonada, passamos para a escola Polo, e da escola Polo, no período de Padre Domingo, que veio para Pacas, teve um incentivo e nós fizemos uma igreja, que é de Santo Antônio, já está lá na Vila Zé de Adão. E minha mãe queria fazer essa igreja, era um dos compromissos dela. Então a gente se preparou e fizemos a igreja, compramos o que for necessário e assim fizemos a igreja. E a gente celebrou ainda muito tempo lá. Quando eu vim para cá agora, porque Deus precisou dela, aí eu tive que escolher duas pessoas, Doracilene e Cailane, as duas que comandam na administração.
Mas hoje tem muitos outros celebrantes que ajudam elas também. Graças a Deus por isso, uma semente bem semeada. Zé, o que as SEBs trouxe de desenvolvimento para Pinheiro e para toda a diocese? Olha, com a exigência de Padre Nicolau, teve algumas coisas que você viu. Teve a Romaria da Terra de Carolina, teve a Romaria da Terra de São José de Ribamar, que foi um despertar, eles incentivaram para que a gente fosse, a gente foi, e foi muito bom. Então, faltou alguma coisa? Faltou, ninguém é completo, mas algumas coisas a gente sempre fez. Celebração, Natal em família, Via Sacra, tudo aquilo que a gente pôde, estudo, celebração nas casas, nós podemos fazer tudo isso, ainda quando não tinha energia, era tudo no escuro. A gente levava uma lamparina, ou então lá o pessoal botava 2, 3 lamparinas, que era a forma de clarear, e também uma assim de vela onde todo mundo podia ouvir a palavra. Muito bom, porque na época não dava uma pessoa, dava 100, 150 em cada celebração. Depois, com algumas exigências de ser padrinho, e essas exigências não deixou de... Não estamos dizendo que atrapalhou, que só ajudou as pessoas a ouvir a palavra. Mas algumas pessoas não querendo ir, só ia para ser padrinho ou para levar o filho para batizar. Não queria participar dela. Não queria participar, exatamente. Mas assim andou até agora e assim está bem. Temos que aproveitar tudo que temos. Eu tive na missa nesses dias, agora no dia 12. Eu tive no dia 13 no Santo Antônio, eu tive no dia 9 na missa e fui no dia 12, que justamente a celebração do encerramento. Muito bom, muita gente, o povo viu, os padres que foram, o de Pacas foi no dia 13 e no dia 9, e Padre Domingo foi no dia 12, porque ele também é de lá, da região de São Antônio dos Carvalhos, não podia deixar num festejo de ter um dia, uma noite para ele, assim foi combinado. E ele celebrou muito bem, as pessoas gostaram, muita gente mesmo de igreja cheia. Eu acredito que com pouco tempo a gente vai ter que fazer aquelas missas tampal, né? As missas das festas, com certeza. Exatamente, da missa da festa. Zé, como era o deslocamento de vocês para outras cidades, para os municípios? Porque você falou agora da Romaria da Terra que teve Imperatriz, Ribamar. Teve uma história importante em Alcântara, né? E em Santa Helena também. Você pode recordar essas duas, muito bem. viagens? Então, essas viagens de Alcântara foi até bom, nós fomos no caminhão, estava começando a base lá, nós fomos para lá. E levamos o nosso amigo Totozinho, que hoje cuida de um sindicato dos pescadores. Eu, 2 pessoas que formavam, que convidavam, que incentivavam. Justamente foi nós 2, encabeçamos. E Osmar também do Paraíso, era uma pessoa muito incentivadora. E Padre Nicolau. Padre Nicolau nunca deixou de incentivar. E assim nós fomos num passeio, chegamos lá umas 5 horas da manhã. Por incrível, eu acho porque nós temos sangue de escravo, no caso eu, que minha mãe era negra, meu pai de branco. Mas fomos entrando na cidade, aí o caminhão quebrou um disco de embreagem. Foi até Zé Pedro, mora bem aqui, praticamente nessa rua, que levou nós. E passamos o dia todo lá, muito bem, fomos na praia, fomos na Casa dos Reis, visitamos tudo que tivemos que andar, nós fizemos. No museu? E no museu, exatamente. Quando nós paramos por umas 5 horas, ele teve como vir para Pinheiro, um totozinho, comprar um disco de embreagem, que esse lá tinha quebrado e não teve jeito. E nós ficamos. Não tinha rede para todo mundo, nós éramos 72 pessoas, não tinha como arrumar. E nem asfalto na estrada. Aí nós pegamos, tinha um senhor que estava instalando umas pindobas para cobrir uma casa, nós fomos para lá ajudar, justamente para nós espalhar uma pindoba para cada um deitar. Menos as mulheres. As mulheres nós conseguimos uma dormida digna em casa a casa, né? Isso. Porque ninguém levou rede. Mas foi bom.
passamos a noite, passamos o dia. Teve uma coisa lá que aconteceu, nós compramos de manhã um peixe chamado calção, e eu tinha uma hérnia. E tinha outro senhor também, que era Francisco Ramalho, do São Antônio de Carvalho, também tinha uma. Infelizmente o peixe é um peixe meio catingoso, pelo nome chama de calção, né? Sim, sim. Isso. Mas nós arrumamos uma pessoa para fazer esse peixe, comemos. Eu não tomei o caldo, mas ele comeu, bebeu o caldo e houve um milagre. Ele ficou bonzinho. Puxa. Da hérnia. E eu não fiquei. Depois eu tive que operar. Então eu nunca esqueço desse milagre que aconteceu nessa viagem. E na Romaria da Terra, também teve um milagre. A distribuição de terra, né? Um saquinho pequeno de umas 25 gramas. E assim, para cada comunidade, eles deram uma certa quantidade que a gente quisesse levar. Eu peguei aí 10 saquinhos para distribuir na comunidade. Isso foi bom. Quando a gente chegou com esse saquinho de Terra Santa, que foi abençoado por Deus, para que tu quer essa terra? Não, porque a Terra Santa, onde ela cai, ela se multiplica. Isso para mim foi uma honra. A gente criou vocação para ter uma propriedade maior para plantar, para criar boi, para tudo. Hoje, eles dizem, não eu, eles que dizem que eu sou latifundiário, mas eu me conformo pela terra que eu trouxe de lá. Ah, tá. Exatamente, a Terra Santa. E a comunidade de base, ela não entrou em conflito de confusão, mas ela ajudou muito a resolver questãozinhas pequenas. E essas questões da comunidade de base, a gente não resolveu com lei, resolveu com conversa. Sim. Até mesmo família, que às vezes acabava se desunindo e ficam para ali, outro para lá. Eu e a minha colega Maria Moreira, que hoje até está em outra religião, e a Elisa Costa Carvalho, me ajudaram muito em oração. Às vezes fazia uma visita naquela casa e acabava deixando os dois de volta unidos. E tem gente unida dessa época que até hoje está junto a mulher e o marido e os filhos. Muito bem. Tá vendo? Foi um milagre também. Zé, mudando um pouquinho de assunto. Isso. Nessa época, como era acesso, digamos, da sede do município de Pinheiro para os interiores? Santo Antônio dos Cavalos, etc. Ótimo. De preferência, era na canoa no inverno. Isso. Eu vinha na canoa, forquilhando a vara e descia ali na Maria Santa. E eu ali também naquele porto onde Filuca fez aquele que hoje é o meio ambiente, para vender nossas cargas ali. Tinha um senhor que comprava e a gente vinha vendendo e até o baile de Ordete, vendia milho, mandioca e outras cargas. E no verão a gente vinha pelo Santo Antônio, saía em pacas, montada a cavalo e vinha embora. Aqui na Enseada era um lugar meio ruim, chamavam de bate-papo, mas porque ali a gente, muitas vezes o animal derrubava a carga ali. Mas a gente vinha chegar na cidade e vendia e comprava seus alimentos, aquilo que fosse necessário. E assim nós fomos até que Deus ajudou, que já chegou Zé Jorge. Zé Jorge chegou aqui e nós tínhamos, hoje a gente chama a ponte de Zé de Adão, Rio de Zé de Adão, por esse acontecimento. Zé Jorge queria ser candidato a prefeito, disputou uma eleição com Pedro Lobato e queria que eu passasse para eles. Eu era do PDT. Acompanhei Policarpo, acompanhei Ribão, que trabalhou no banco, acompanhei Zé Luiz Bernal, e Zé Luiz Bernal me levou para Zé Jorge. E Zé Jorge foi lá, a gente marcamos uma reunião e ele foi de dia, mas 10 horas do dia. Que quando ele chegou lá, nós tinha tanta gente, que ele tinha levado umas 50 cestas, não deu para dar. Tivemos que fazer sorteio, porque eu tinha umas 600 pessoas. Porque o pessoal queria ver essa história, esse negócio. Porque... Que negócio? Que a gente negociou com ele. A gente queria que ele fizesse o aterro e uma ponte. Se o senhor fizer isso, pois nós vamos fazer campanha para o senhor. Agora eu só vou pedir voto o dia que a máquina começar a fazer o aterro. E todo esse povo que estava lá ouviu minha conversa e a dele. E ele se comprometeu. Olha, Zé de Adão, como é calamidade, nós vamos fazer esse serviço. Nós vamos fazer esse aterro e logo depois a gente faz a ponte. Principalmente quando eu já fui eleito.
Bom, aí se viramos, pedimos voto para tudo que foi lado. E Deus ajudou, uns 15 dias para a eleição, o trator chegou lá, num caminhão de Zé Irmã. E começou a trabalhar, faltando uns 4 dias para a eleição, o trator quebra. E não estava fechado o serviço. Oh, mas aí o pessoal começou a dar onda, é obra eleitoreira, é só para enganar, é só para enganar. Mas Zé Jorge foi muito bom, porque até hoje eu tiro o chapéu para Zé Jorge. Sério? É, sério, uma pessoa séria, de negócio. Aí passou a eleição, ele ainda dormiu na apuração uma noite como prefeito, mas na outra noite Pedro Lobato foi passando, até tomou dele. Tá bom. Mas uns 8 dias depois ele deu uma entrevista na Verdes Campos, falando para Zé Dedão: Zé Dedão, nós perdemos a eleição, mas tivemos um número de votos muito grande. Eu só vim para cá com um voto que era o meu, segundo a minha esposa, mas a gente gostou principalmente do Santo Antônio. Bateu o recorde. José, na tua opinião, Zé Dedão, na tua opinião, quais foram os prefeitos que ajudaram a desbravar o nosso município? Com estrada, com energia, com telefonia? Olha, Zé Jorge e Filuca que ajudaram. Criaram um projeto de melhoramento de estrada, chegamos até Angelim. E a energia Zé Jorge fez de Cotindiba também, até na minha casa. Não deu um transformador, mas era eu sozinho. Aí, quando nós fomos inaugurar a energia, aí Filuca passou esse transformador para uma outra comunidade que tinha queimado e me prometeu depois dar um para mim. Mas assim foi. A gente não brigou, ficamos amigos. E depois que Filuca entrou lá, ele fez a Escola Polo, que foi a primeira que ele fez. Depois fez o posto de saúde, fez o campo de bola iluminado, fez uma quadra do lado da escola e fez uma casa de farinha. E fez um posto também que atendia a escola e o posto de saúde. Então, para nós daquela região, aquilo foi uma estrela, porque a gente não tinha isso. A minha mãe agradecia tanto Filuca, porque fez esse posto de saúde, que ela era, na linguagem nossa, era parteira, né? Que agora a gente fala o nome. Isso. Então ela agradecia a ele, porque ele fez um posto de saúde que tirou o trabalho dela. Ela era uma neguinha, fechada de qualidade, mas era trabalhadeira, entendia de partejar. E ficava na casa do forno junto comigo até 9 horas, 10 horas da noite. E quando deitava para dormir, aí chegava uma pessoa batendo e queria que ela fosse partejar a mulher dele. E aí eu ficava assim com pena, né, de ver a situação dele. Uma vez, do Mucasal lá para casa, que é uns 12 quilômetros. Ô senhor, minha mãe deitou agorinha. Mas eu ia lá: mamãe, tem uma pessoa do Mucasal aqui, como o seu Antônio, lá do Mucasal. Ele queria que a senhora fosse partejar a mulher dele. A senhora vai? Ela disse: olha, eu vou. Mamãe, tu deitou agorinha. É, mamãe, mas eu quis fazer. Não adianta mandar um que não sabe, porque senão ele não vinha até aqui. E aí com isso eu me conformava. E ela teve um trabalho bacana, um trabalho social, um trabalho que ajudou. E eu também dava força para ela. Se a senhora for partejar de manhã, e essa pessoa até 7 horas da noite, 8 horas, 9 horas, não teve o filho, manda me chamar que eu resolvo. Como que tu resolve? Com facilidade. Eu arrumo um bocado de gente, boto na rede, levo para Paca, de Paca eu chego no hospital, Nossa Senhora das Mercês. E vim muitas vezes. Agradeço a dona Dorinha, que já Deus tem lá. O seu Eduardo foi o caboclo mais forte para mim. Era um comerciante, mas nunca, nenhum dia ele disse assim: hoje eu não vou. Se eu não vinha, eu mandava da Paz, mandava Júnior. E aí um dia eu cheguei com uma mulher também que tinha tido 2 crianças no interior, não teve a placenta. E eu cheguei na casa dele umas 2 horas da madrugada. E ele disse: mas o óleo do meu carro está pouco, da Toyota. Deixa esse pessoal subir. Porque se faltar, nós chegamos no hospital. Foi uma boa orientação. Agradeço muito para o professor Eduardo e para a família dele. E aí nós vimos, trouxemos até no hospital, não precisou de forma nenhuma de parar o carro por falta de óleo. Na volta, quando eles voltaram no DR, que agora é o hospital novo, ali faltou. Aí ele encostou ela lá
e foi de pé. Então, isso é solidariedade, é companheirismo. Porque também, por onde eu andei, eu sempre fiz um jeito de companheiro. Essa comunidade de base me ajudou muito. Eu era meio grosseiro, meio assim, duro, né? Mas eu aprendi muito na comunidade de base e digo para meus colegas, não deixe de acompanhar a comunidade de base. Não deixe de rezar o texto todo dia. Não deixo de fazer minhas orações antes de dormir, antes de levantar, todo dia eu tenho que fazer. Uso o canal da igreja. Isso para mim é muito bom. Agradeço muito essa comunidade. E quando chegou em 92, Zé Jorge, mas Dona Fátima, trabalhava no Iterma, que é a mulher do seu Cavalcante. Foram no Santo Antônio uma reunião comigo e lá fundaram a Associação de Moradores do Santo Antônio. E graças a Deus, Zé Jorge também estava, seu Mar, Paulinho, e fundamos a Associação de Moradores do Santo Antônio dos Carvalho. Eu fiquei 10 anos na frente dela, de 92 até 2012. 2012, porque sempre quando queria o outro, não, achava que eu levava com mais facilidade. Mas aí apareceu uns 3 candidatos, a gente fez a eleição, fez bonitinho. Aí 2 tiveram 72 votos cada um. E um teve 81, que é o compadre Raimundinho, lá do Santo Antônio. Então a gente passou ele para frente. Ele ficou também 10 anos. 10 anos, ele fez uma eleição e passou para minha filhada, chama para ela, é a Natilde, mas chama para ela Tidinha. E ela ficou os 4 anos dela. E depois passou para Teodorinho, que é filho da Doquinha. E até hoje, assim está, ele toma conta do Santo Antônio. E lá da Vila Zé de Adão, em 2002, 2003, o povo, quando eu saí, começaram a me apurrinhar para a gente fazer outra associação. Porque a gente tinha, como diz, eu chamo disso de engravidar. Eu sempre tive uma coisa na cabeça solidária para amparar algumas pessoas que precisavam. Uma de conflito de terra. Então a gente fez um povoador Angelinha, doado por Zé de Adão, em 85. E a Vila Zé de Adão, no ano 2000, também a gente fez uma doação de 103 terrenos, dividido, arruado, tudinho, hoje é eletrificado, foi Tiruca que botou os postos lá, eletrificou, nesse programa de Lula, né, Luz para Todos, Luz para Todos. Isso. E foi bom para mim e para esse povo, que aí estão lá. Todo mundo na frente dele é 60, 25 de frente com 60 de fundo. E aí, depois que eu já tinha uma quantidade boa, começou a aparecer gente até de Santa Luzia do Paruá, também querendo. Eu disse, olha, o que for fora do município de Pinheiro, tem que trazer um documento da delegacia de lá, sabendo o que é que o pessoal é. Para mim não faz diferença. Eu não sei o que ele fez, mas eu quero esse papel. Claro, com certeza. Se vocês trouxerem, pois eu vou dar o terreno. Porque de lá a delegacia sabe onde você está. E assim foi feito. E assim foi feito. E foi muito bom. Zé, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Isso. E mais dia nós iremos fazer outras entrevistas. Isso. E estendemos esse papo, que foi muito legal. Exato. Nós precisamos muito dessa entrevista. A gente ainda tem muita coisa para ti. Era bom que fosse anotando para te perguntando. Pois é, meus amigos. Eu digo para meus colegas que eu sou de milagre. O que significa milagre? Minha mãe, ela casou com uns 28 anos. O meu pai, que tinha 26, ela, nos 2 primeiros filhos, que era gêmeo, ela teve aquela doença chamada eclâmpsia. Aquilo é batata quase. Mas Deus ajudou, ela era devota de São José e não morreu. Puxa, graças a Deus. Então ela continuou a devoção dela. Quando eu tornou a engravidar, que no caso foi eu, ela fez uma promessa para São José. E se por acaso ela não tivesse mais esse problema, quando eu nascesse, botava o nome meu nome é José. Por isso que eu sou José de Ribamar Martins, pai de São José de Ribamar. E o meu cabelo, ela cuidou do dia que eu nasci até 10 anos, para poder mandar para São José de Ribamar, numa caixinha que botava aqui no armazém. E daí a água se encarregava de entregar para ele. Então eu venho de milagre, eu digo para a criança. E uns 30 dias depois de eu nascido, eu não sei como foi, tempo de muita praga, fumaça, de casca de coco, uma fumaça incendiou e veio uma queimadura aqui no meu braço. Hoje ainda tem a cicatriz. Sim. E também da minha orelha. Não defeitou, mas ficou a cicatriz.
Mas ela cuidou, eu cresci. Com uns 7 anos, dentro dos 8, eu fiquei aleijado, paralítico, das 2 pernas. Mas com os milagres de Deus, aí ela fez tanta promessa. Prometeu para São João que se eu andasse, voltasse a andar, ela me botava para me brincar boi 2 noites. E foi e aconteceu. Eu tinha assim uma cifra e fazia aqueles ferimentos feiosos na perna. Ela fez uma promessa com São Lázaro, que se eu ficasse bom daquilo, porque remédio naquele tempo era muito difícil. Era difícil. E com esses milagres eu fiquei bonzinho. Até hoje não tenho uma cicatriz assim profunda, pois sempre fiquei bom. Da José de Ribamar, Isso. popularmente pra gente, Zé do Milagre. Zé de Adão. Zé de Adão, Zé do Milagre. Meus amigos, então, muito obrigado pela sua audiência, né? Obrigado. Estaremos de volta no próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Isso. Com mais uma série do programa Contos da nossa Baixada Maranhense, em qualquer lugar desta imensa baixada. Muito bem. Um abraço.